Ó, para mim aqui tá dando um retorno bom. Obrigado, obrigado pelo feedback. Ok, ok, obrigado, irmão, vocês me ajudaram muito. Bom, tá beleza agora? Tá, então, deixa eu aqui. Deixa eu, deixa eu voltar. Vai me dando feedback aí no chat. Vamos trocando ideias aqui no chat. A minha mãe, a Hilda, está conectada, conectada. Compartilha esse link com outras pessoas da casa. Nós estamos lá no Facebook da igreja. Nós estamos também no YouTube da igreja, tá bom? Então vamos lá a nossa live. Hoje a internet tá só a graça de Deus. Vou tentar, irmãos, vou tentar. Se a gente não conseguir, eu marco outro dia, a gente faz um outro momento a live, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer uma tentativa aqui. Hoje a nossa conexão é legal, tá? Mas eu peço aos irmãos que vai me dando feedback aí, se tá ouvindo, tá bom? Vamos lá. Então, irmãos, olha só. Ok. Bom, os irmãos que puderem falando comigo, pode mandar aí no WhatsApp, pode mandar no grupo da igreja, pode ir falando conosco, tá bom? E a gente vai falando. Bom, então, qual o propósito dessa live? O propósito dessa live é te treinar, dar um feedback do que está acontecendo na casa de paz, do que está acontecendo em cada um desses momentos. Então, primeira coisa, irmãos, esse projeto, ele na verdade, Jesus o fez pela primeira vez. Jesus enviou seus discípulos de dois em dois a pregar o evangelho, tá bom? 70 discípulos. Então, esses discípulos iriam a casa que o próprio Jesus iria entrar posteriormente, tá? Então, eram casas que eles iriam pregar o evangelho e Jesus, e havia uma promessa que Jesus entraria. Então, com base nisso, nós também estamos enviados. Com base nisso, nós também estamos indo, nós também estamos crendo. No verso 2 de Lucas 10, vou destacar aqui para você, diz assim: dizia-lhes, grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor seara que envie obreiros para a sua seara. Então, nós vemos, irmãos, que na Jesus os trabalhadores já eram poucos, tá? Hoje não é diferente, né? Hoje eu vou ficar desmotivado, porque muitas falam assim: ah, pastor, eu não estou vendo todo mundo da igreja indo. Ah, pastor, eu não estou vendo nem todos. Irmãos, desde a época de Jesus, Jesus disse que os trabalhadores eram poucos e que nós deveríamos orar pedindo ao Senhor dasse mais trabalhadores. Então nós vemos essa realidade. Eu sei que tem irmãos aí que tá com duas, com três casas de paz, está se desdobrando, mas continuemos em oração, irmãos, porque o Senhor enviará trabalhadores, né? No verso 3, ele diz assim: Eis, ide, eis que vos envio como cordeiro em meio aos lobos. Olha só, irmãos, a verdade é que nem sempre as pessoas que nós estamos sendo enviados vão ser, digamos assim, ovelhas já de Jesus. Não é isso? Muitas dessas pessoas estão presas no pecado, estão presas, né, no adultério, estão presas nas drogas, estão presas em tantas coisas. E nós precisamos ter esse coração compreensivo de que nós vamos ter resistências, né? Eu até falei anteriormente, mas a live não estava aberta ainda. Falei o seguinte, irmãos: o lugar que nós não vamos ter reis espirituais é quando você está lá tomando sorvete com tua família. Entendeu? Não adianta nós querermos pregar o evangelho, ensinar o evangelho e achar que as pessoas vão nos receber sempre bem, que as pessoas não têm resistência à nossa palavra, que muitas vezes as pessoas não vão querer. Não, irmãos, nós vamos ter resistências espirituais. Jesus disse: olha, eis que vos envio como ovelhas aos lobos. É verdade que tem pessoas que nos recebem maravilhosamente bem, mas muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não vão nos receber desse jeito. Tem pessoas que não vão nos receber bem na casa de paz. E nós precisamos ter. O próprio Jesus disse: olha, eu envio vocês como
cordeiro no meio de lobos. Isso significa que nós temos que estar preparados para resistências espirituais. Pastor, eu estou tendo resistência espiritual na minha casa de paz. Eu devo fechar minha casa de paz? Não, jamais, jamais. Pastor, eu estou tendo opressão lá na casa de paz, eu devo desistir? Jamais. Nós não fechamos casas de paz, irmãos. Lá em Atos tem um texto, Paulo, ele faz a sua viagem missionária para Corinto, e é interessante, eu estou vendo que tem muitos irmãos chegando aqui, glória a Deus por isso, seja bem-vindo, você que está entrando na live agora, seja muito bem-vindo, vai mandando seu nome aí, você que está se conectando, vai mandando seu nome aí para a gente saber quem está entrando, né, como que está sendo aí a questão da quem é que está, se é um semeador da paz, se de repente é alguém que está recebendo a casa de paz, isso é muito importante para mim aqui agora, para a gente ir dialogando nesse treinamento, tá? E aí, irmãos, Paulo foi enviado a Coríntios para pregar o evangelho. Foi Deus que o separou. Foi Deus que o enviou. Entendeu? E quando chegou lá, Paulo foi espancado. Paulo foi deixado como morto. E aí o que Paulo fez? Eu não sinto de Deus porque essa casa eu estou tendo resistência. Eu não sinto de Deus porque essas pessoas não estão me recebendo bem. Eu não sinto de Deus porque as pessoas estão me resistindo. Não foi isso que o apóstolo Paulo, não foi isso que o apóstolo Paulo disse. Não, o que o Espírito Santo respondeu para ele? Paulo, eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Paulo, eu tenho muitas vidas aqui. Sabe, irmãos, Paulo estava obedecendo o evangelho, obedecendo a palavra, e mesmo assim, Paulo teve resistência. Então, espere que você tenha resistência bem. Se nós não tivermos, glória a Deus, mas nós teremos resistência. Eu estou aqui dando uma explanação já em cima do texto, né? Mas eu queria que você pudesse mandar perguntas aí também. Mande perguntas aí já no chat, no WhatsApp, manda aqui no YouTube, você não precisa colocar nome de pessoas, mas já vai mandando perguntas, que eu quero, o meu objetivo é responder perguntas para você aqui, tá bom? Então, aqui, continuando em relação ao texto, né, não leveis bolsa nem alforge, nem alparcas e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aqui nos fala que nós não podemos perder o foco na casa de paz. Né? E aqui, uma das dificuldades que nós enfrentamos nesses dias é que nós temos muito mau testemunho de crentes, mau testemunho de pastor, mau testemunhos. E lá na casa de paz, muitas pessoas vão tentar desviar o foco. Vão tentar discutir escândalo de pastores, vão tentar discutir problemas políticos, vão tentar discutir futebol, tentar discutir política. Mas olha só, né? Ele diz aqui, não saudeis ninguém pelo caminho. Essa palavra aqui não é para você ser mal educado. Você está me entendendo? Essa palavra aqui é que nós damos prioridade à pregação do Evangelho. Nós não podemos perder de vista, perder o foco, que nós estamos ali pela pregação do Evangelho. Então, é para isso que nós estamos indo lá. Não perca o foco, você não está ali para defender ou para acusar ninguém, você está ali para pregar o Evangelho, tá bom? Vai mandando perguntas aí que a gente vai respondendo, tá bom? Bom, continuando. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja convosco nessa casa. Eu sempre faço isso, tá bom? Eu sempre faço isso. Eu chego na casa e eu digo, paz seja nessa casa. Se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Isso quer dizer que, independente do resultado, nós sempre estamos em paz. Nós sempre estamos em paz, nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós não perdemos a paz por resistência espiritual. E por que nós pregamos a todas as casas? Porque nós mesmos não sabemos quem são os filhos da paz, tá bom? Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno obreiro de seus salários, não andeis de casa em casa. Isso nos mostra um foco. Tem muitas pessoas que elas querem mudar de casa toda hora.
Ah, não, aquela casa está difícil, eu vou para outra casa. Ah, não, nessa casa está tendo uma certa resistência, eu vou para outra casa. Não, irmãos, nós fizemos um compromisso com o dono da casa, ele abriu a porta. Irmãos, se ele não abre a porta, nós não podemos sair de lá. Nós fizemos um compromisso diante dele, fizemos um compromisso com o Senhor e nós vamos até o final com aquela casa de paz, tá bom? Em qualquer cidade que entrares, vos receberes com medo que for oferecido, curar enfermos que nela houver, e dizer-lhe, é chegado o reino de Deus. Então, a nossa perspectiva aqui é que nós devemos cumprir a ordem do Senhor, né, pregando o evangelho em cada uma dessas cidades. Então, o que nós temos que fazer ali? Orar por cura. Nós devemos chegar naquela cidade, orar por milagres, devemos pregar o evangelho, dizer que o reino de Deus é chegado, né? E uma pergunta aqui que os irmãos têm feito. Olha, a casa que eu estou indo estava em faculdade e meu companheiro de casa de paz abandonou, não quer mais ir. O que eu faço? Irmãos, permaneça você. Permaneça você. Tá bom? Nós temos um espírito de muita independência nesses dias, né? Nós temos um espírito, muitas pessoas são independentes, elas querem fazer as coisas sozinhas. Muitas delas falam assim, ah, pastor, mas eu não preciso evangelizar no projeto Casa de Paz, eu não posso evangelizar sozinho? Eu te pergunto, você tem evangelizado sozinho? Porque parece, irmãos, que sempre que alguém dá uma direção, as pessoas têm uma resistência, não é verdade? As pessoas criam uma resistência. Mas nós somos um corpo. Nós não somos independentes. Nós pertencemos ao corpo. Sabe, lá em Apocalipse, quando Jesus foi falar, ele falou com o anjo da igreja. Nós somos uma igreja, irmãos, que temos direção, né? Nós temos uma direção. E qual que é a nossa direção, né? A nossa direção agora chama-se Casa de Paz. Sabe? Chama-se Casa de Paz. Então, por que nós vamos fazer outros tipos de projeto evangelístico, sendo que Deus nos chamou para a Casa de Paz? Porque Deus nos chamou para a Casa de Paz, né? Então, nós precisamos entender, sabe, que tem uma parceria. Tem uma parceria, sabe? Tem uma parceria. Interessante que lá em Atos 15, 28 e 29, né, diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Ali falando do concílio de Éfeso. O Espírito Santo trabalha em parceria com a igreja. O Espírito Santo não trabalha com pessoas, irmãos, simplesmente individualistas que querem fazer sozinhos. Não. Nós estamos num projeto. Continue evangelizando individual. Mas se nós estamos como igreja juntos, não vamos, irmãos, abandonar os nossos companheiros de dupla, não vamos abandonar uns aos outros, não vamos abandonar as nossas casas de paz, mais que resistências tenham ido. Você tem recebido a palavra semanalmente, você tem recebido o resumo da palavra, nós estamos aqui para tirar dúvida. Nós temos visto muitos testemunhos, né? Nós temos visto aí casas de paz onde pessoas tinham uma cirurgia marcada e foi desmarcada a cirurgia porque o médico não achou mais nada. Nós temos tido testemunhos de pessoas, irmãos, que têm ido ao culto da igreja, que não ia para a igreja, mas que têm ido. Então nós estamos agora nessa semana na Casa de Paz e nós vamos falar sobre obediência, tá bom? Vamos falar sobre obediência, né? Então eu vejo que a obediência ali, Jesus fala, né, sobre a questão da obediência, que os da família dele é aqueles que o obedecem, né? Lá em Atos capítulo, ou lá em Marcos capítulo 3. E eu vejo que nós como igreja, irmãos, precisamos ter esse coração, né, de obediência, precisamos ter esse coração voltado. Temos aqui, ó, tô vendo aqui o Marcel, Graça e Paz, a Tatiane, Graça e Paz, Tati, a minha mãe tá aqui também, a Hilda. Vocês que têm pergunta, manda aqui para mim, pode mandar, manda aqui, eu quero responder para vocês, tá bom? Eu quero responder, eu dei uma explanada aqui, eu quero responder. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade, talvez você está enfrentando alguma coisa específica que você precisa tirar dúvida, e talvez a sua dúvida é a dúvida de outros irmãos que vai ouvir depois, tá bom? Eu quero fazer essa live aqui, eu quero ser rápido nessa live,
mas se você tiver perguntas, manda aí para nós, tá bom? Porque eu quero ajudar os irmãos nas suas perguntas e eu quero ser também rápido nas nossas lives, tá bom? Então, vamos lá. Alguém tem perguntas aí, irmãos? Enquanto os irmãos vão aí compartilhando, lá em Atos 13, enquanto você vai mandando, olha só, Atos 13, 1, eu vou compartilhar aqui com os irmãos, e aí os irmãos vão mandando perguntas, não precisa ter vergonha não precisa citar nomes, mas talvez a sua dúvida é a dúvida de outros irmãos, tá? É a dúvida de outros irmãos. Eu vou projetar aqui a Bíblia, eu quero compartilhar isso aqui, tá bom? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Paulo, a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Olha só, de novo. É incrível como Deus trabalha em duplas. Como Deus trabalha em duplas. Deus mandou separar a Paulo e a Barnabé para a obra. Então, jejuando e orando, e pondo eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Você percebe uma direção? Paulo e Barnabé não eram pregadores, evangelistas independentes. Você percebe que havia uma direção dada pela vida da igreja e que eles foram enviados em duplas. Então nós também precisamos ter esse discernimento. Nós também precisamos ter essa palavra, tá bom? Precisamos ter essa característica, né? De saber que nós estamos debaixo de um envio da igreja, sabe? Nós estamos debaixo de um envio do Senhor, né? O Senhor, nós oramos, nós separamos um tempo de jejum, nós impomos as mãos e nós te enviamos, tá? Você não está sozinho, você está debaixo de oração, tem irmãos orando você, tem irmãos caminhando com você. Então você precisa ter essa clareza. Eu vejo que a Tati está aqui assistindo, a Tati sempre tem boas perguntas. Quando na casa de paz alguém permanece no quarto e não sai para ouvir a mensagem, porém a esposa pede para que chamamos, porém ele não vem, devemos insistir? Não devemos insistir. Na verdade, isso ainda demonstra uma resistência, tá bom? Então não insista. Por que isso aqui, às vezes tem pessoas que você está fazendo na cozinha, ela está na sala assistindo TV. Entendeu? Tem pessoas que você está fazendo na sala, ela está na cozinha. Então, não insista, não insista. Você convida. Fala, olha, seria muito legal se você estivesse aqui conosco, junto com a sua esposa, né, junto com a sua família, seria muito legal. Mas se a pessoa ela não mostra ainda um coração disponível, não insista. Você pode fazer com, de repente ele é o marido e ele está ali, já está sendo uma bênção na vida de vocês. Como que ele está sendo uma bênção na vida de vocês? Abrindo a casa. Talvez uma insistência vai fazer com que ele até feche as portas. Então nós não devemos insistir. Nós devemos orar para que o próprio Espírito Santo o convença a estar ali. Tem uma das casas de paz, igreja, que o irmão, que ele tem uma pessoa lá que é muito resistente. Né? Talvez, eu não sei se a live agora deu uma travada. Deixa eu ver se deu uma travada aqui. Para mim deu. Tem uma das pessoas da nossa igreja que tem um rapaz lá que é muito resistente. Muito resistente. E aí, irmãos, você sabe o que acontece? Ele, acho que tem problema com drogas e tal. Ele nem aperta a mão dos irmãos. Ele nos primeiros dias, né, nas primeiras casas de paz, ele nem apertava a mão dos irmãos. E aí os irmãos, né, foi ali orando e tal. E essa semana passada já aconteceu um grande milagre. Ele saiu do quarto, foi lá e apertou a mão dos irmãos. Ficou impressionada, né? Então isso é sobrenatural. Então continue orando, fique em paz, tá bom? Não é todos da casa que vai participar. Obrigado, Tati. Você sempre nos abençoa com as suas perguntas, tá bom? Se mais irmãos tiver perguntas aí também, pode nos enviar, tá? Seria legal se mais irmãos mandasse, tá bom? Eu quero aqui também, irmãos. Pode ir mandando perguntas, pode, não tem problema.
Pode ir mandando perguntas, tá? Os irmãos estão vendo aí, esse é o texto-chave dessa semana, tá bom? Então esse é o texto que nós iremos compartilhar na Casa de Paz, tá? Então nós chegamos à terceira semana. É importante que você, líder, esteja atento às necessidades das pessoas, as que estão visitando, né? A questão de nós consolidarmos, de nós mantermos contato, de nós mantermos a oração por essas pessoas. Essas pessoas são muito preciosas para o reino de Deus, tá bom? Elas são muito preciosas para aquilo que o Senhor ele quer fazer nesse tempo e nessa geração. Então, qual que é o nosso propósito essa semana? É que nós e o nosso filho da paz, né? Aquele que é de paz, entenda o princípio da obediência, né? Então Jesus é que ele conta, né, a questão de quem é a verdadeira família, né? Ele vai dizendo quem é a verdadeira família. E quem é a verdadeira família, né? Olha só, e foram para uma e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Então, a família de Jesus achou que Jesus estava fora de si, porque Jesus estava afluindo grande multidão, tá? Irmãos, vocês podem ir compartilhando, vocês podem ir mandando perguntas, tá bom? Não tem problema. Ah, legal. Tá, amém. Glória a Deus. Esse resumo que você faz, nos ajuda. Que você faz, eu achei que nos ajuda muito para entender. Glória a Deus. Essa semana eu mandei o resumo. Amém. Amém. Então eu estou compartilhando Marcos 3. Deixa eu tirar o outro aqui, tá? Que aí a gente vai dialogando aqui, tá bom? Deixa eu só compartilhar o versículo da Bíblia. Aqui. Que aí os irmãos vão acompanhando. Eu tô lá no 20. Então olha só. As próprias pessoas, as própria família de Jesus achava que Jesus estava fora de si. Aí lá no verso 31 e 35, olha o que diz. Então, se achegaram a sua mãe, seus irmãos, a sua mãe, estando fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E olhando para os que estavam ao seu redor, assentado junto dele, diz, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, Jesus não estava desprezando a família natural dele. Porém, Jesus estava dizendo o quê? Quem é a minha família? É aquele que me obedece. É aquele que faz a minha vontade. Então, nessa semana, o que nós vamos compartilhar com os nossos, com a nossa casa de paz? A importância da obediência a Cristo, da obediência. Então, primeira coisa, conquistar nossas famílias, às vezes é um desafio que exigirá de nós firmeza e perseverança. Até Jesus teve que ser firme. Então, a Tati aí fez a pergunta, né? Daquela pessoa que tá lá no quarto, que não quer participar da casa de paz com a esposa. Irmãos, nem a família de Jesus queria participar com ele. Interessante que no final da sua vida, né, a família de Jesus já o acompanhava na fé. E até seu irmão Tiago se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva. Se você não sabe, Tiago era irmão de Jesus. Então, se Jesus teve essa dificuldade para que a sua família o reconhecesse, né? Olha só que nós também teremos. O que fazer caso haja manifestação demoníaca ou opressão? Ótima pergunta, Marcel. Bom, primeira coisa que você deve fazer é você crer que você está ali como enviado de Deus. Então, a autoridade de Deus está sobre você. Não é porque você merece, não é porque você é bom. Sempre confie na autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, você está aliado pelo próprio Senhor. Primeira coisa, houve uma manifestação demoníaca, ore pela pessoa, imponha as mãos, repreenda o demônio em nome de Jesus, né?
Repreenda o demônio em nome de Jesus. Irmãos, essa Bíblia online aqui aparece uns comerciais nada a ver, tá? Então vocês vão me perdoando aí. Então aparece então impõe as mãos, né? Impõe as mãos ali sobre ele, impõe as mãos, né? Tá tendo muito casa, leve a pessoa até ali e ore por ela. Mas, primeira coisa, não tenha medo. Creia que o Senhor é com você. A autoridade, mesmo a autoridade que está sobre mim, está sobre você. Todos vocês, ministros, tá bom? Irmãos, pedi um pouquinho de paciência, a nossa conexão aqui ficou meio ruim de novo, tá bom? Mas eu creio que tá dando para os irmãos ouvirem aí. Amém? Então, use a autoridade do nome de Jesus na expulsão de demônios, tá bom? Nesse final aqui do ciclo, nós vemos, desse capítulo de Mateus, que Jesus mesmo, os discípulos mesmo voltaram se alegrando porque os demônios se submetiam a ele, tá legal? Vamos lá, ainda em Marcos 3, dentro do texto que nós estamos lendo, espero ter respondido, Marcel. Para Jesus, só os que entram na casa envolve-se e interagem. Então, Jesus olhou, e eu estou no ponto 3 agora, Jesus olhou em volta, né, daquelas pessoas, olhou para a família natural e olhou para a família que estava em volta dele, disse, olha, quem é a família? Minha família são esses que obedecem o rei. Né? Então, uma marca de família é o relacionamento, que não se abre para se relacionar profundamente com Deus e com os irmãos, não está vivendo a família. Então, tem muita gente hoje que não quer a vida da igreja, não é verdade? Ele quer só um culto no lar, ele quer só a paz, ele quer só ali uma bênção, mas é importante você ensinar para a pessoa que ela precisa estar envolvido com os outros irmãos em Cristo Jesus. Essa semana é uma grande oportunidade de nós esclarecermos para as pessoas, tá bom? É a importância de estar envolvido com os demais irmãos. Vamos aqui dando continuidade ainda. Terceiro ponto. Uma característica inconfundível daqueles que fazem parte da família de Deus é a obediência. Então, aqui talvez tenha uma das afirmações mais importantes de Jesus. A verdadeira família é composta por aqueles que fazem a sua vontade, ou seja, obedecem à palavra de Deus. De fato, muitas pessoas têm fé, dizem amar Jesus, mas não se submetem a ele. Segundo a Bíblia, essa fé é morta e não tem poder algum. Tá bom? Então, precisamos entender que se nós amamos Jesus, nós precisamos obedecê-lo, tá? Nós precisamos ter um coração obediente. E Jesus diz que nós devemos congregar, nós devemos estar juntos. Então, nós devemos estar em família, tá? Existem ali também o aspecto, né, de que muitas pessoas estão nos vícios. E Jesus quer libertá-los, mas eles também precisam ser libertos. As promessas de Deus para nós são condicionais, depende de nos alinharmos com sua vontade. Lembrando que tudo é pela graça, né? Não é pelo nosso merecimento. Porém, eu preciso crer e confiar na palavra de Deus. Se queremos a bênção do Senhor em nossas vidas, precisamos conhecer a palavra do Senhor e nos submeter a ela. Então, conclusão. Fazer parte da família de Deus é um dos primeiros passos para abençoarmos nossa fé. E a direção final, hoje, além de orar pelos milagres que cada uma casa precisa receber, o agente deve ministrar sobre os que reconhecem suas dificuldades para obedecer. Então a pessoa tem dificuldade de obedecer a Deus, dificuldade com pecados, com vícios, com dúvidas. Ore por ela, deixe que ela se abra. Essa casa de paz específica, irmãos, deixa as pessoas bem à vontade para que elas possam falar, tá bom? Para que elas possam compartilhar. Amém? Irmãos, essa é a nossa semana da Casa de Paz. Irmão, mais algum irmão tem dúvidas aí? Dúvidas, perguntas? Nenhuma? Se os irmãos não tiver, eu vou encerrar a nossa live por aqui, tá bom? Se ninguém mais tiver perguntas, se alguém tiver um testemunho,
Nossa, seria muito legal também para nos edificarmos. Eu, particularmente, tenho feito Casa de Paz e tem sido maravilhoso. Toda semana tem tido visitantes, as pessoas têm sido assim impactadas, tocadas pelo poder de Deus. Estamos muito felizes. Nossa Casa de Paz é amanhã, às terças-feiras, tá bom? E ah, legal, Douglas. Olha só a pergunta do Douglas. Pastor, podemos orar por libertação e também perguntar se alguém quer aceitar Jesus? Douglas, devemos. Sempre que termina a casa de paz, eu termino orando, impondo as mãos, orando por libertação dos vícios, por libertação em várias áreas, e eu faço uma oração. Toda casa de paz eu faço uma oração levando a pessoa a crer em Jesus, tá bom? E aí eu até falo para ela, né? Eu falo para eles ali, olha, quem gostaria de fazer, quem gostaria de fazer uma oração confessando Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu faço essa pergunta para elas. Toda a casa de paz é importante, irmãos, é importante. E assim, ó, outra coisa que eu vou dizer para vocês: use os dons que Deus deu para vocês. Deus te deu um dom mais na área da libertação. Todos nós devemos orar por libertação. Use esse dom. Compartilhe o texto que nós estamos te dando, mas foca nesse dom. Deus te deu o dom do ensino, como é o meu caso, foca no ensino. Deus te deu o dom Deus te deu o dom, por exemplo, evangelístico, foca na parte evangelística, entendeu? Deixa Deus te usar na tua área, deixa Deus te usar na tua área aí, meu irmão. Deixa aquela área que Deus tem mais favor sobre a sua vida, tá bom? Então Deus te usa na palavra de conhecimento, deixa Deus te usar na palavra de conhecimento, tá? Então, segundo o dom que Deus tem nos dado. Ó, em nossa casa de paz, as pessoas estão participando bastante. Glória a Deus. Isso é sinal que elas estão abertas, né? Ontem alguém me fez uma pergunta no culto, o seguinte: pastor, as pessoas da minha casa de paz vão viajar. E aí, né? O que eu faço? Irmãos, nós não queremos quebrar o ciclo da casa de paz, até porque nós temos uma data para terminar. Nós não queremos fazer de tudo. Tentamos remarcar o dia, tentamos remarcar o horário, né, para que nós não quebramos o ciclo da casa de paz. Mas se acontecer, e nós esperamos que não aconteça, de uma viagem, de uma enfermidade, aí você marca para outra semana, tá bom? Mas não desista da casa de paz. Amém? Essa pergunta do Douglas aí foi abençoadora, tá bom? Mais alguém? Tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta que a gente possa esclarecer? Até peço perdão aos irmãos pela qualidade da imagem aqui, tá bom? Hoje eu estou fazendo da minha casa, não estou fazendo do prédio da igreja, e até peço perdão aí, tá? Na próxima eu vou tentar fazer do prédio da igreja para ficar melhor. Tá bom, pelo jeito, última perguntas. Então, se alguém tiver, pode digitar aí que eu estou recebendo perguntas aqui, tá legal? Vamos fazer uma oração pelas casas de paz dessa semana. Eu não prometo aos irmãos, mas eu vou tentar fazer uma live semanal, tá? Tentar fazer uma live semanal para ir esclarecendo, tirando dúvidas, compartilhar o texto com vocês, trazer o texto para vocês, para que a gente possa compartilhar. Bom, amém, irmãos. Glória a Deus. Então, queria orar juntamente com os irmãos, tá bom? Vamos lá. Se alguém tiver perguntas, ainda dá tempo, tá? Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha oração juntamente com esses irmãos. Ó Pai, coloca a minha fé juntamente com a fé deles. Peço ao Senhor, a Deus, que haja manifestação da Tua glória, manifestação da Tua presença em cada uma das casas de paz. Nós abençoamos cada um dos semeadores da paz. Ó Deus, cada pessoa que tem se disposto a evangelizar, a pregar a Tua palavra, a ir até essas casas, Senhor. Ó Deus, alcança o Senhor com o poder do Teu Evangelho, alcança o Senhor com o poder da Tua palavra. Ó Deus, que ninguém venha abandonar as casas de paz, que nenhuma dessas casas de paz venha a ser fechadas. Nós oramos por libertação, oramos por cura, oramos por restauração, por vida do Senhor. Aquele que está se sentindo sem autoridade, abatido, que o Senhor possa liberar agora autoridade sobre a sua vida.
nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda seta maligna, toda seta contrária do diabo. Ó Deus, tudo aquilo que se levanta, Pai, contra os semeadores, contra a casa de paz, caia por terra em nome de Jesus. Oramos pelas reuniões dessa semana, oramos que cada uma das pessoas que está participando das casas de paz possa, Senhor, em nome de Jesus, estar no culto de domingo, possa estar no culto conosco, Senhor. Ó Espírito Santo, nós oramos e cremos, ó Pai, que as janelas dos céus estão abertas sobre o teu povo. Nós veremos curas, milagres e salvação em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você que participou conosco, sou muito grato pela sua vida, por você ser um cooperador, um ministro nessa obra. Profetizo que o Senhor vai te usar poderosamente essa semana. As janelas do céu já estão abertas sobre a sua vida. Receba o favor de Deus sobre você. Convide essas pessoas para estar no culto conosco domingo. Irmãos, e nós vamos terminar essas casas de paz. Estamos na quarta semana, né? Quarta semana, terceira ministração das 7. E nós cremos, irmãos, no sobrenatural de Deus. Ore pela minha vida, ore pelos demais semeadores da paz. Deus te abençoe. Amém? Boa noite, meus irmãos. Bom, então, estamos terminando por aqui. Que você tenha aí uma semana abençoada.